Olá, amigos! Mais uma vez nós estamos aqui reunidos junto de vocês para estudarmos a doutrina espírita, para compreendermos a alma dos animais, para abrirmos os caminhos de nossos pensamentos, de nossos sentimentos, de nossas mais profundas emoções, para compreendermos o espírito em seus caminhos de evolução, desde o átomo até o arcanjo. E olha, sempre uma grande alegria nós nos reunirmos para falarmos sobre os animais. Eu sempre digo que, com certeza, você que nos ouve tem muitas histórias para nos contar a respeito deles, e nós sempre nos identificamos, nós que estamos aqui realizando essa atividade, nós que somos voluntários da SEAMA, nós que estamos estudando a doutrina espírita, porque muitas pessoas pensam que nós apenas estudamos a alma dos animais. Mas vocês que estão aí nos ouvindo, né, ouvindo o podcast, ouvindo as estruturas que estão sendo construídas, já entenderam que quando nós estudamos a alma dos animais, na verdade nós estudamos a evolução do espírito, os caminhos que fazem os espíritos no processo de evolução. Isto é estudar a espiritualidade dos animais. Nós aprofundamos o questionamento de onde viemos. Ao invés de pensarmos apenas na fase humana que o espírito adentra, em verdade nós adentramos os campos do início do espírito, né? Do início lá do bebê espiritual, galgando os processos de evolução. E aí a gente descobre que quando a gente chega na fase humana, nós já caminhamos muito tempo, né? Eu lembro sempre de uma colocação que está no livro Evolução em Dois Mundos, do André Luiz, psicografia do Chico Xavier e do Paulo Vieira, que ele diz que dos primeiros passos do espírito, lá na fase de átomo, até os primeiros passos dele na fase de humanidade, um homem primitivo, onde ele transitou por todo o reino mineral, reino vegetal, reino animal, para entrar no reino nominal, que é onde nós nos encontramos. Este caminho aí leva, em média, 1,5 bilhão de anos. E é justamente esta faixa, este tempo, que nós estudamos para entender como é que nós estamos hoje na fase de humanidade, como esses caminhos todos nos influenciaram, e o de sempre, o mais importante, entendermos os espíritos que compartilham conosco o cotidiano, os queridos animais que estão sob nossos cuidados em nosso lar, e os animais que estão sob nossos cuidados nossos, humanidade, eu digo, cuidados dos seres humanos no planeta Terra, pensando no planeta Terra como a residência que Jesus construiu para nós no processo de evolução. Então, olha que alegria nós nos encontrarmos reunidos hoje para falar mais uma vez sobre a alma dos animais. Para quem não sabe, meu nome é Sandra, eu sou uma das voluntárias da SEAMA. Você que está nos ouvindo, se quiser conhecer melhor a SEAMA, entre no nosso site, aceama.org.br. Lá você vai conhecer os trabalhos da SEAMA. Lá você pode fazer inscrição para o seu animalzinho que está com você no lar, fazer cirurgia espiritual. Você pode solicitar psicografia. Nós tivemos oportunidade no último podcast de falar sobre psicografia, né, de animais que já desencarnaram. Lá você vai conhecer o santuário da SEAMA. Lá você pode conhecer a cozinha industrial da SEAMA. Então vale a pena entrar no site, entender o trabalho da SEAMA, que é uma instituição que completou 14 anos no dia 12 de julho, agora do ano de 2020, e que tem toda uma construção, não por nossa conta, voluntários, porque nós somos pessoas comuns, e o que temos realmente de importante dentro do nosso coração, que nos mobiliza a realizar a atividade que nós fazemos hoje, é o amor profundo pelos animais. Nós dizemos que os animais são os filhos da SEAMA, então os animais da terra são filhos da SEAMA, como a mãe que abre os braços às crianças animais que compartilham o planeta, e nós estamos aí caminhando nesse processo com a nossa própria evolução, mas com esse amor pelos animais, esse desejo de entendê-los, esse desejo de que eles fiquem bem. Então, está aí aberto o caminho para você conhecer melhor a SEAMA e para se juntar a nós no estudo da alma dos animais, ouvindo o podcast Fala Animal. E hoje eu estou aqui com dois queridos voluntários da SEAMA que vieram bater um papo conosco, a Aline e o Márcio. Olá, Aline. Olá, Márcio. Olá, Sandra. Olá, Márcio. Olá, boa noite, Sandra. Boa noite, Aline.
E hoje nós vamos falar de um assunto que todo mundo já nos perguntou. Aliás, eu queria agradecer os e-mails que nós estamos recebendo com sugestões de temas. Alguns temas nós ainda vamos falar para frente. Temos algumas sugestões da Patrícia, por exemplo, da Gabriela. Eu queria dizer a vocês, meninas, que tem vários temas que vocês sugeriram. Por exemplo, falar sobre sofrimento, sobre os animais que vão para abate. Nós vamos abordar todos esses temas. Eu agradeço imensamente as sugestões. Nós vamos abordando aos poucos, porque nós precisamos compreender melhor a alma dos animais e o desenvolvimento da evolução do espírito, até para entendermos o sofrimento no processo de evolução e o equívoco do sofrimento que o homem causa aos animais. Então, hoje, nós vamos abordar um assunto de muito interesse, e nós sabemos que é de muito interesse pela procura que as pessoas têm na SEAMA, que é o passe em animais. Assuntos bastante controversos na doutrina espírita, se animal pode receber passe, se animal não pode receber passe. Então a gente vai abordar isso e entender como acontece esse processo, como é o passe dos animais. Mas eu gostaria de, como sempre, que nós possamos partir da observação. Então a SEAMA está aí há 14 anos e iniciou a sua atividade com passe de animais e vem realizando este trabalho ao longo destes 14 anos. Para quem não sabe, nós recebemos uma média de 500 animais, 600 animais por semana na SEAMA, nos trabalhos que nós realizamos, quando nós estávamos com a casa em trabalho presencial. Este número aumentou significativamente agora com os atendimentos à distância. Então, a SEAMA tem um amplo campo de atendimento para os animais, para estas almas queridas, cujos tutores vão lá com seus filhos nos braços, pedindo amparo. É claro que não é o nosso amparo, porque nós somos apenas intermediários, né? Mas pedindo o amparo da equipe espiritual da SEAMA, que é a Fraternidade de Francisco de Assis. Então, eu gostaria de partir um pouco da observação desse processo, para depois nós adentrarmos a doutrina espírita e vermos o que fala a doutrina espírita sobre passe em animais. Então, eu vou pedir para a Aline começar contando um pouco da sua experiência, porque, olha, meus amigos, os voluntários da SEAMA chegaram na SEAMA como tutores, chegaram lá como assistidos, chegaram lá com seus animaizinhos pedindo socorro da Fraternidade Francisco de Assis e acabaram ficando, e acabaram estudando, e acabaram adentrando os caminhos de voluntários e hoje estão, isso é uma experiência para todos, né? A grande maioria dos voluntários chegou realmente como tutores na SEAMA. Então, eu queria que a Aline contasse um pouco da experiência dela, porque eu gostaria que nós olhássemos isso sob o olhar da observação, aquele olhar de Kardec, né? Daquele que observa, compreende e entende como o processo acontece, para depois buscar o que os espíritos nos falam a respeito disso. Aline, conta um pouquinho da sua experiência para a gente. Então, Sandra, obrigada pela oportunidade. Realmente, no início de 2013, eu adotei uma gatinha. Ela, na época, quando eu adotei, a ONG avisou que ela era especial, ela tinha FIV e tinha rinotraqueite. Então, ela exigiria alguns cuidados que, na ocasião, eu não sabia se eu estaria apta, né? Para mim, foi um desafio, porque eu tinha acabado de perder uma outra gata, eu tinha sofrido muito com uma perda repentina da minha outra gatinha. Então, aquele amor pela gata, né, e aquele desafio de assumir toda aquela responsabilidade, no começo, quando eu adotei ela, foram períodos bem difíceis, com idas ao veterinário, sem saber muito bem como tratar, e sempre com aquele preconceito, né, de quando você fala que você está adotando um animal com uma doença que, teoricamente, né, não tem cura. E aí, meu pai, vendo todo o meu sofrimento, eu venho de uma família espírita, nunca havia ouvido falar de nenhum centro que desse suporte a animais. Ele ficou sabendo da SEAMA e nós fomos num domingo, levamos todos os nossos animais, eu com as minhas 2 gatinhas, meus pais com os cachorrinhos dele, e aí eu fui ficando, eu fui levando para fazer o tratamento e me apaixonei pela casa, por todo o amparo, por todo o acolhimento que eu recebi desde o primeiro dia, tanto em relação à minha gatinha, que havia falecido fazia pouco tempo, quanto para minha gata que tinha a FIV. Depois, acho que de um ano e meio de tratamento, eu tive a cura da minha gata, apesar de nenhum veterinário entender como que aquilo era possível, né?
mas como eu escutei na própria SEAMA, a minha fé curou. Então, eu sou muito grata aos freis e à SEAMA, porque realmente foi muito importante, é muito importante você saber que os animais são acolhidos, que nós somos acolhidos, que tudo tem uma razão, sabe? E esse amparo e esse conhecimento que a gente aprende na SEAMA, ele é muito importante para a gente saber que não está sozinho e que os nossos filhos do coração recebem um amparo. É isso mesmo, olha só. Queria esclarecer algumas coisas, aproveitando essa colocação da Aline, né? Importante colocação. Nós falamos muitas vezes, puxa, a fé curou, né? Entendam, porque às vezes a gente pede, né, o tratamento espiritual e fica perguntando assim, será que eu vou ter fé suficiente? Será que eu vou acreditar o suficiente? Será que eu vou conseguir auxiliar o meu animal com a minha fé? Meus amigos, a fé, no caso de quem recebe o tratamento, de quem solicita o tratamento, a Fraternidade Francisco de Assis, em nome de uma outra criatura que está sob os nossos cuidados, ou seja, em nome de nossos filhos animais, esses espíritos, essas almas que nos são confiadas no processo de evolução, esta fé é traduzida pelo amor profundo que nós temos pelos nossos animais. É imprescindível, no entanto, nós entendermos que os animais são espíritos em evolução. E como a gente já discutiu, e assim, em alguns podcasts que a gente falou, eles, como espíritos em evolução, tal qual nós, reencarnam e desencarnam neste processo de evolução. Então, eles têm um planejamento espiritual, né? Ou seja, um período em que eles vão ficar reencarnados. Nesse período, esse planejamento constrói como é que vai se desenvolver a consciência, porque muitas vezes nós pensamos que esses planejamentos acontecem na fase de humanidade, mas é uma inverdade. Acontece para o espírito em evolução. Então tem um período de reencarnação, tem a escolha da família que irá receber este espírito no processo de evolução. Então toda uma construção espiritual, todo um trabalho por parte das equipes espirituais superiores para estes espíritos queridos em fase de animalidade, que são os animais que compartilham conosco o lar, por exemplo. O tratamento espiritual ministrado, ele acontece no corpo espiritual. Então, o que nós notamos lá na SEAMA é que animais que se curam dos processos, realmente porque dentro do planejamento espiritual dele está realmente que ele vai ainda ficar mais algum tempo. Animais que têm uma melhora significativa, mesmo que eles desencarnem desse processo, eles têm um alívio nesse processo. Às vezes os tutores nos olham e eles falam, nossa, olha, o veterinário não entende como ele está tão bem com o que ele tem. Isso nós ouvimos muito lá na SEAMA, né? Eu vou até deixar para o Márcio daqui a pouco conversar um pouco com a gente da experiência que ele tem lá na tarefa que ele desempenha na SEAMA, ele vai falar já já. Então é imprescindível que nós entendamos assim, ó, mesmo que o animal desencarne, porque dentro do planejamento reencarnatório dele, ele vai desencarnar, o tratamento espiritual sempre, sempre auxilia. Alivia efeitos de quimioterapia, alivia o processo de sofrimento, auxilia o tutor a compreender aquele processo que está acontecendo, né? Então, ali se desempenha um amplo campo de luz que se derrama do mais alto a favor dos animais e a favor de nós mesmos que procuramos a SEAMA. Então, eu queria agora que o Márcio falasse um pouquinho da experiência dele. O Márcio, ó a gatinha da Aline falando aí no fundo, né, Aline? Tá querendo dar algum depoimento. O último podcast que a gente falou de animais no home office, ela deve ter ouvido, resolveu que ela quer se manifestar. Tá querendo dar a opinião dela, né, Sandra? Tá querendo dar a opinião dela. Testemunho, né? Isso. Muito bem. Mas, olha, nós temos na SEAMA uma divisão grande de tarefas para que esses trabalhos possam se realizar. Então, às vezes as pessoas pensam que vão chegar lá, é direto o passe, mas não, o passe é lá a última das tarefas, tem uma gama enorme de tarefas na organização deste processo, né? E tem alguém, por exemplo, que vai dirigir ali a parte da frente, da recepção, né? Nós temos os plantonistas que fazem os plantões de orientação, que agendam cirurgias espirituais, que agendam os tratamentos, passam como fazer evangelho no lar. Nós vamos ter dirigentes de salão,
nós vamos ter palestrante, nós vamos ter os passistas, nós temos os voluntários que ficam, por exemplo, na lanchonete do Empório, da SEAMA, e nós temos vários voluntários fazendo rodízio, e nós temos alguém que fica na entrada, na porta da SEAMA, que a gente brinca que são os porteiros, né, da SEAMA, mas são as primeiras pessoas que recebem, que coordenam ali a área da rua, que auxiliam a entrar com os animais, muitas vezes animais que vão carregados, porque a SEAMA recebe animais assim, com quadros bastante severos, bastante graves, né? E o Márcio, uma das coisas que ele faz na SEAMA é ficar lá como porteiro. Então eu queria que o Márcio falasse um pouquinho da experiência dele nessa tarefa, porque ele ouve muitos tutores, os tutores passam todos por ali. Não é, Márcio? É isso aí, Sandra. Bom, primeiramente, boa noite, muito obrigado, boa noite novamente, muito obrigado pela oportunidade de participar. Me sinto feliz em poder conversar com vocês e contribuir um pouquinho aqui do nosso cotidiano, né? Na SEAMA, a gente, conforme você falou, realmente tem uma diversidade muito grande de trabalhos envolvidos. Os trabalhos espirituais requerem situações operacionais para seu apoio, né? E a gente acaba vendo uma diversidade muito grande em todos esses trabalhos aí. Eventualmente, a gente tem um trabalho mais operacional, né? Nós somos ali a linha de frente, quem recebe primeiramente os tutores, os seus animais. A gente percebe uma situação, na grande maioria das vezes, bem impactante até para a gente que trabalha, porque quando o tutor nos procura, eventualmente o estado de saúde do seu animalzinho já está muitas vezes bem debilitado e a pessoa chega com a sua situação espiritual até um pouco mais abalada, seu humor e a sua questão eventualmente até psicológica, né, envolvida por toda aquela necessidade. Então a gente cuida para que a pessoa receba no mínimo o melhor amparo possível, né, desde do recebimento, da limpeza, das condições em que a pessoa vai chegar ao nosso local de trabalho, o nosso local de tratamento. A gente cuida para que ela tenha o melhor acesso possível, a segurança, a questão de acessibilidade e orientação. Ela bate no nosso portão, nós estamos ali postados à frente das portas de entrada, recebendo de braços abertos e procurando dar o primeiro contato, o melhor amparo possível para que todo aquele problema que ela busca a solução seja realmente encaminhado espiritualmente e da melhor forma possível. As necessidades do tutor, do animalzinho, para a primeira entrevista, para o primeiro atendimento, a gente direciona, na medida do possível, o que nos parece o mais rápido, o mais adequado possível, mas a gente cuida de uma situação operacional do entorno do nosso trabalho também, que também é muito importante, né? Afinal de contas, fisicamente, nós temos vizinhos, nós temos necessidades de movimentação, de estacionamento, de posicionamento, aglomerações e tal, e a gente procura dar esse tratamento, essa orientação, logo nos primeiros contatos, para quem nos procura, ter uma condição de proximidade, de adentrar o local com segurança, uma fluidez para o nosso ambiente, onde a gente está, é muito importante para que a gente não incomode a vizinhança, a comunidade que também nos recebe, né? E o nosso trabalho consiste em, na realidade, dar o melhor amparo possível, assim como eu tive, conforme você mesma citou há pouco, o melhor amparo possível quando tutor, quando busquei as necessidades que tive e fui amparado da melhor forma possível na SEAMA. Nós não podemos deixar de oferecer, no mínimo, o tratamento igual, né? Então, quem nos procura deve ter as melhores impressões logo de início. Mesmo na limpeza do entorno, das calçadas, dos arredores, até a condução e orientação para os primeiros contatos e as primeiras entrevistas e o primeiro acolhimento. A gente precisa fazer isso da melhor forma possível. Tem situações que demandam um pouco mais de cuidado, um pouco mais de tato, como a necessidade de acolhimento de um tutor que eventualmente traz um animal
uma saúde já tão debilitada que dificilmente o animal consegue se mover para fora do carro sozinho, então a gente tem que buscar nos próprios braços aí o animalzinho, eventualmente até um animal de grande porte, para trazer para dentro das dependências do centro espírita e trazer o conforto para ele, para o tutor. Então, o nosso trabalho passa por isso também, e a gente realiza com muito bom gosto, com muita vontade de servir, de auxiliar, porque a gente sente que faz a diferença, e isso é muito, muito gratificante para a gente. Meus amigos, muitas vezes se pensa que um trabalho de passe em animais, por se tratar de um trabalho que cuida de animais, ele exige menos disciplina, menos cuidado por parte dos voluntários que adentram os campos do trabalho, e eu posso dizer a vocês, com a experiência de 14 anos da SEMA, que isto é uma inverdade, e aliás é o inverso. É um trabalho de extremo dinamismo, porque os animais não entendem como nós a necessidade de ficar em prece, embora seja uma grande surpresa que os animais, quando adentram o salão, né, de palestras, ficam todos quietinhos. A gente brinca até que é mais fácil fazer os animais ficarem quietinhos, porque sentem, né, a presença da equipe espiritual. Muitas vezes os tutores ficam mais agitados do que eles, eventualmente, né? Mas é um trabalho de extremo dinamismo, mas que exige uma organização e uma disciplina intensa para que ele possa se organizar. Isso desde a recepção até a câmara de passes. Então é preciso que o trabalho aconteça numa harmonia, quase como se fosse uma música, para que nós não tenhamos problemas neste fluxo dos tratamentos espirituais, não é verdade? E é isso que propicia a realização das atividades, é isso que permite que a equipe espiritual possa atuar. Agora, uma dúvida que nós já ouvimos algumas vezes, que as pessoas questionam assim, mas será que a espiritualidade superior vai ficar se preocupando com os animais? Né? Nós ouvimos muito isso. Puxa, com tanta criança precisando de ajuda, com tanto idoso precisando de ajuda. Então, isso é um pensamento que nós precisamos começar a romper, porque ele está ligado à matéria, ele está ligado ao antropocentrismo. Então, o entendimento sobre o caminho da alma, o entendimento sobre a evolução do espírito, nos faz romper com este pensamento, porque não se tratam de animais ou seres humanos, se tratam de espíritos nos caminhos da evolução. E como poderemos acreditar que os companheiros espirituais superiores, que as fraternidades superiores de socorro, deixariam de socorrer crianças mais jovens no processo de evolução, espíritos que caminham tanto quanto nós no processo de evolução, filhos de Deus tanto quanto nós. Então, quando nós fazemos esse tipo de comentário, nós denotamos a nossa incompreensão sobre a bondade de Deus, que se estende sobre todos os seus filhos, independente da forma física com a qual eles se encontram hoje. Aliás, a verdade, meus amigos, é que se realmente os espíritos superiores não se preocupassem com os espíritos inferiores, o que seria de nós, que ainda estamos engatinhando nos processos de humanização, ainda tão presos ao orgulho, ao egoísmo, ainda aprendendo a ter fé, ainda distantes daquela caridade sublime que Jesus nos ensinou. O que seria de nós se somente os espíritos superiores fossem acolhidos realmente? Então, este pensamento nós precisamos romper, porque não se tratam de animais, nem de homens, se tratam de espíritos que precisam de auxílio. Então, é disso que se trata o tratamento espiritual, seja para animais, ou seja, para seres humanos, por exemplo. E uma outra questão muito importante, meus amigos, é que nós ouvimos muito no meio espírita, é se os animais podem ou não receber passe. Isto vem por conta de uma colocação que está no livro dos médiuns, né? No capítulo da mediunidade dos animais do Espírito Erasto. Ele fala assim, o senhor T, dizem, magnetizou seu cão. A que resultado chegou? Matou-o, porque este infeliz animal morreu depois de haver caído numa espécie de atonia, de langor, consequência de sua magnetização. Com efeito, infiltrando-lhe um fluido aurido numa essência superior à essência especial de sua natureza, ele o esmagou, agindo sobre ele, embora mais lentamente, à semelhança do raio.
Então, se acreditam muitas vezes que se nós ministrarmos o passe nos animais, eles vão morrer. Olha, como eu acabei de falar para vocês, nós recebemos mais ou menos 600 animais por semana na Ciama. Se isso acontecesse, nós teríamos 600 desencarnes por semana. Em 14 anos, vocês já imaginaram que número seria esse? Então, por aí, nós já vemos que, pela experiência, pela observação, o passe em animais não mata, ao contrário, ele auxilia os animais, conforme nós ouvimos, não só no depoimento da Aline, mas como a gente ouve com muitas pessoas que procuram a Ciama, né? Então é imprescindível que nós tomemos para nós o entendimento desta colocação do Erasto no Livro dos Médiuns. Ele disse que o Senhor T magnetizou o seu cão. Ele não disse que o Senhor T ministrou um passe no seu cão. Então, existe uma diferença significativa entre uma coisa e outra. Para vocês entenderem, quando a gente estuda a doutrina espírita, por exemplo, o livro Missionários da Luz, que nos fala sobre o passe de André Luiz, né? Psicografia do Chico Xavier, outro livro excelente, também Psicografia do Chico Xavier, também do André Luiz, que se chama Nos Domínios da Mediunidade, que fala muito profundamente sobre o passe em geral. Nós entendemos que no passe, o passista, ele é um médium, ele é um intermediário dos espíritos superiores que está ali trabalhando a favor do assistido, né? Então, ele recebe esses fluidos derramados pelos espíritos superiores e ele apenas intermedia este processo. Na magnetização, o magnetizador doa do próprio fluido. Então, e aí está uma diferença significativa. O Senhor T não deu um passe no seu cãozinho, ele doou o próprio fluido dele para o animal. Então, quando nós realizamos o passe nos animais, nós somos intermediários dos espíritos superiores. E aí muitas pessoas perguntam, puxa, e o que é necessário para isso? Além do estudo profundo da doutrina espírita, a Ciama oferece curso de doutrina espírita, estuda a fundo a doutrina espírita, a alma dos animais, os livros da codificação. É imprescindível, assim como teria que ser com qualquer passista da verdade, que o voluntário não tenha nenhuma ligação com a crueldade pela qual passam os animais no planeta Terra. Então, os voluntários da Ciama são todos veganos, mas eles não são veganos por uma filosofia política, eles não são veganos por uma filosofia da própria saúde física, embora inúmeros estudos comprovem que o veganismo auxilia na saúde física, e nós vamos conversar em outro podcast somente sobre esse assunto. Estou tocando nesse assunto especificamente para falar agora sobre o passe. Eles são veganos porque o veganismo é um compromisso com o evangelho, o amor ao próximo. O veganismo significa por amor à alma dos animais. Eu não posso compactuar com a crueldade pela qual eles passam no planeta Terra. Eu abdico de compartilhar deste sofrimento. Eu me coloco ao contrário do outro lado da linha, como alguém que fala por eles, como alguém que sabe que eles estão sofrendo, como alguém que, ligado ao Evangelho, ao maior mandamento, ligado às lições de amor, dedicado à caridade, de agora em diante, se dedica a intermediar a luz sem que o seu corpo traga a sombra do sofrimento e da dor. Se dedica, ao menos, a ser intermediário deste amor profundo que desce do mais alto através de nós. Então, nós trazemos no coração o amor aos animais. Este amor aos animais não permite que nós, ao estendermos as mãos para sermos intermediários desses espíritos superiores, tenhamos nestas mãos as marcas do sofrimento, do sangue, das lágrimas, da dor que os animais derramam no planeta. E é por isso que todos os voluntários da Ciama são veganos, porque quando eles estendem as mãos a fim de intermediar estes espíritos maravilhosos da fraternidade Francisco de Assis, mesmo que seja à distância, quando oferecem o coração a fim de intermediar estas luzes que se derramam do mais alto, eles trazem o amor profundo aos animais, sem compactuar com o sofrimento pelo qual eles passam. É por isso que todos os voluntários são veganos. E isto realmente permite com que o trabalho se realize de maneira mais profunda, com que nós possamos intermediar as cirurgias espirituais, por exemplo, que acontecem na casa, os tratamentos intensivos e assim por diante. Então, meus amigos, voltando ao Livro dos Médiuns, no passe nós somos intermediários dos passistas espirituais, dos espíritos superiores, e na magnetização o Senhor T aí, ele doou o próprio fluido. Então, uma diferença
significativa. Mas, na doutrina espírita, nós temos literatura falando sobre o passe em animais. E um livro muito, muito importante, também do espírito André Luiz, de psicografia do Valdo Vieira, de 1960, que é um livro chamado Conduta Espírita. É um livro fininho, profundo, que fala assim, qual deve ser a conduta do espírita perante determinadas situações. E tem lá um capítulo que se chama Perante os Animais, é o capítulo 33. Então vamos lá, trazendo o título do livro, a gente que está aí ouvindo a doutrina espírita, entendendo o título, as colocações, qual deve ser a conduta do espírita perante os animais? A conduta do espírita perante os animais no socorro aos animais doentes, nos diz André Luiz, usar os recursos terapêuticos possíveis, sem desprezar mesmo aqueles de natureza mediúnica que aplique a seu próprio favor. Então, amigos queridos, qual deve ser a conduta do espírita perante os animais? No socorro aos animais doentes, utilizemos todos os recursos que tivermos, os recursos dos médicos veterinários da terra, os recursos dos exames que nós pudermos ter acesso, mas sem desprezar aqueles recursos mediúnicos da intermediação dos espíritos superiores, no socorro a estas almas queridas que nós temos ali sob os nossos cuidados, que é o passe. Então, qual deve ser a conduta do espírita perante os animais? Utilize o recurso da terra espírita, mas também utilize a intermediação dos espíritos superiores. Esta é a colocação de André Luiz nos falando que o passe é sim parte do compromisso do espírita diante dos espíritos superiores que ali aguardam a intermediação para o amparo, mas aguardam também de nós que nós tenhamos o coração livre daqueles que compactuam com o sofrimento dos animais. E há um outro livro do nosso querido Herculano Pires, né, um tradutor da codificação espírita, e quem sabe um pouco mais sobre ele, foi um amante dos animais, né? Ele tem um livro que se chama Mediunidade, tem um capítulo que se chama Mediunidade Zoológica. Ele fala assim, assistência mediúnica aos animais é possível e grandemente proveitosa. O animal doente pode ser socorrido por passes e preces, e até mesmo com os recursos da água fluidificada. Então, nós vemos isso na SEAMA, nós vemos realmente que os passes, as preces, a água fluidificada são recursos imprescindíveis, importantes, que tanto aliviam, tanto auxiliam, muitas vezes que curam, inclusive corpo físico, mas sem sombra de dúvida, em todas as vezes, curam o corpo espiritual. Então, meus amigos, a doutrina espírita não só nos fala sobre o passe em animais, a importância e o auxílio que esse passe pode nos trazer, quanto coloca que é conduta do espírita ministrar o passe em animais. Lembrando sempre que para isso é necessário o estudo profundo, a disciplina, o conhecimento sobre a alma dos animais e o compromisso junto a Jesus, junto ao Evangelho, junto aos animais e, acima de tudo, compromisso conosco mesmo, o compromisso com eles que estão sofrendo, visto que nós nos colocamos ali à disposição de auxiliá-los no processo de sofrimento, o compromisso de não compactuar com o sofrimento pelo qual eles passam na Terra através das mãos humanas, não é verdade? Então é imprescindível nós trazermos para dentro do nosso coração esse entendimento. Então, olha, eu vou repetir, quem quiser receber o tratamento espiritual à distância, enquanto a SEAMA ainda não reabre as portas, enquanto o governo não libera ainda, enquanto nós estamos na fase de pandemia, entre no site da SEAMA para que vocês possam fazer a inscrição, né, para receber passes, para receberem a cirurgia espiritual. E olha, tem gente que pensa assim, olha, a SEAMA só faz tratamento para animais. Não é verdade, não. Nós também realizamos trabalhos de passes e cirurgias espirituais em humanos. Vocês também podem solicitar isso à distância, entrando no site da SEAMA, aceama.org.br, e clicando lá em tratamento para pessoas. Gente, nós já falamos bastante, né? Mas nosso podcast está chegando ao final. Nós já estamos aí encerrando as nossas atividades, que o tempo já está estourando. É uma delícia falar sobre os animais, falar sobre a doutrina espírita, falar sobre o passe. Esse é um trabalho que nós somos absolutamente apaixonados. Eu tenho certeza que eu falo em nome dos 32 voluntários da SEAMA. Nós somos apaixonados por fazer esse trabalho, apaixonados pela doutrina espírita e amamos os animais profundamente. Eu gostaria de conversar e de solicitar a Aline e ao Márcio que façam suas considerações finais para a gente já ir encerrando o podcast de hoje.
Então, eu recomendo a todos os tutores que tenham fé, que levem seus animais, que façam tratamento, que realmente acreditem que podem receber o amparo da equipe espiritual e que irão receber não só para os seus animais, mas também para ajudar a ter equilíbrio e poder trazer o consolo que também nós, tutores, precisamos, né, para a gente poder ter a serenidade e auxiliar os animais nesse tratamento, que essa é a nossa parte em fazer por eles, os nossos filhos tão amados do coração. É isso mesmo, meus amigos. Olha, realmente a SEAMA, ela é uma ponte de socorro, não só para os animais, quanto também para os tutores, né? Porque, olha, eu volto a repetir uma frase que a gente sempre traz aqui, que ela é uma verdade quando se trata de conhecimento. É uma frase do Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, à medida que nós vamos entendendo a alma dos animais, nós vamos compreendendo o nosso papel ali com eles, nós entendemos o processo pelo qual eles estão passando, não é que a gente não vai sofrer, mas a gente se sente mais livre na função que nós temos e entender a imortalidade do espírito, a ligação que nós temos com eles, realmente nos traz aquela certeza de que, sim, nós vamos sofrer quando eles não estiverem mais conosco aqui na reencarnação. No entanto, não, essa separação não é definitiva. Na verdade, ela acontece uma separação apenas física, de corpo para corpo, mas os laços de amor, eles permanecem profundos. Então, as palestras, o auxílio, os plantões de orientação são de grande valia também nos tratamentos espirituais. Márcio, suas considerações finais? Bom, Sandra, diante de tudo que já foi dito aí, né, por você, pela Aline, eu tenho até pouco a complementar. Eu tenho muita gratidão e muita felicidade por fazer parte do grupo da SEAMA, né, como voluntário. Eu me sinto realmente agradecido por me prestar ao trabalho e servir de instrumento para que a espiritualidade maior possa cuidar, possa amparar, através da minha pouca ajuda, mas que isso sirva de consolo e de amparo para quem busca, eventualmente, tão desesperadamente, tratamento para os seus animais e para si mesmo, né? Eu me sinto muito feliz e muito agradecido por fazer parte de tudo isso. Tenho certeza que essa colocação do Márcio reflete a fala de todos os voluntários da SEAMA. A gente fica feliz mesmo. Nós ficamos felizes porque nós somos, como eu volto a dizer, pessoas comuns como vocês que estão aí nos ouvindo com suas dificuldades, seus problemas, mas unidos nós formamos uma engrenagem, e essa engrenagem se coloca a favor da espiritualidade superior. Então, ali estamos apenas como intermediários para que os animais possam ser auxiliados, e é uma alegria, nosso coração se alegra em poder fazer isso, em poder permitir com que a espiritualidade superior possa atuar através de nós. Meus amigos, foi uma imensa alegria nós estarmos com vocês no dia de hoje. Eu peço para você que tenha dúvidas, que tenha sugestões, continue nos escrevendo, continue nos trazendo as suas dúvidas e as sugestões de vocês através do e-mail falaanimal@aceama.org.br. E hoje nós vamos encerrar a nossa conversa com uma frase de Emmanuel, que eu já até falei aqui, mas eu gostaria de trazer de novo, porque ela tem tanto a ver com o que nós estamos falando. Ela tem a ver com nós trazermos para dentro de nosso coração a responsabilidade que nós temos para com os animais. Não é apenas, um dia, quando eu puder. Não, nós temos, enquanto seres humanos, uma responsabilidade para com eles. Nos fala Emmanuel, no livro Emmanuel, psicografia do Chico Xavier: recebei como obrigação sagrada, olha só, obrigação sagrada, o dever de amparar os animais na escala progressiva de suas posições variadas no planeta. Estendei até eles a vossa concepção de solidariedade e o vosso coração compreenderá mais profundamente os grandes segredos da evolução, entendendo os maravilhosos e doces mistérios da vida. Com isso, meus amigos, com esta colocação tão maravilhosa de Emmanuel, nós vamos encerrando o nosso podcast de hoje. Um grande abraço de todos os voluntários da SEAMA e até a semana que vem.